Olá pessoal, eu sou o Rafael Germano e nesse vídeo a gente vai falar sobre equações. Bem pessoal, o conteúdo de equações é bem interessante, principalmente porque agora a gente vai conseguir determinar um valor para a nossa incógnita. Lembrando que anteriormente, quando a gente tinha expressões algébricas, a gente conseguiria simplificar a expressão, porém essa expressão aqui não dava nenhum valor. Depois a gente viu a substituição de valores pelas nossas incógnitas. E no final a gente encontrava um resultado final para a nossa expressão. Porém, esse valor que a gente substituía era muito arbitrário. No caso das equações, não. Nas equações a gente vai encontrar um único valor para o nosso x. E dependendo da equação, os valores do x serão diferentes. Ok? Bem, para a gente entender o que são equações e como resolvê-las, equações são representações algébricas que contêm uma igualdade. Uma representação algébrica que não contém uma igualdade é uma expressão algébrica. Se contém a igualdade, é uma equação. Bem, a nossa equação aqui, a gente tem 2 vezes nosso x mais 9 igual a 17. O objetivo aqui vai ser encontrar o valor do x. Para encontrar o valor do x, primeiramente a gente entender que a equação é separada em dois membros. Antes da igualdade, a gente vai ter o primeiro membro e depois da igualdade a gente tem o segundo membro. O objetivo é deixar no primeiro membro a incógnita x e no segundo membro a gente deixar apenas os números. Para isso, a gente vai fazer a utilização de dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da soma e o segundo princípio é o princípio da multiplicação. Mas como funciona? Bem, no princípio da soma, se a gente quer anular um número que está sendo somado, basta a gente somar o oposto dele. E no princípio da multiplicação, se a gente quer anular um número que está multiplicando, basta a gente multiplicar pelo inverso dele. Mas como assim anular? Bem, basicamente, para a gente conseguir encontrar o valor do x, a gente terá que, no primeiro membro, anular todos os outros números, ou seja, fazer de um modo que eles sumam. E no segundo membro, caso tivesse letras aqui, a gente teria que fazer com que essas letras sumissem e ficassem apenas os números. É claro que, dependendo da equação, a gente poderia ter uma inversão disso, mas nesse caso aqui é bem claro isso, tá? E na maioria das equações também. Bem, mas vamos ver isso na prática, como funciona? Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é deixar nesse primeiro membro somente o x. Para isso, eu vou ter que anular esse 2 e o 9. Primeiramente, a gente vai utilizar o princípio da soma. O princípio da soma diz que se eu quero anular um número que está sendo somado, basta eu somar o oposto a ele. Nesse caso aqui, o primeiro número que eu tenho que anular é esse 9. Para me anular o 9, eu tenho que somar o oposto a ele. Bem, o oposto de 9 é menos 9. Então, basta eu repetir o que eu já tenho, no caso, 2x mais 9, e somar o oposto a ele. O oposto de 9 é menos 9, então basta eu somar menos 9. Isso vai ser igual a 17. Aí vai entrar outro princípio que eu não citei antes, que é o princípio da balança. Como assim? Quando eu digo que esse lado aqui é igual a ele, ao outro lado, é igual a 17, no caso 2x mais 9 é igual a 17, eu estou dizendo que a soma desses valores aqui é igual a 17. Se no caso aqui eu subtrair 9, essa igualdade aqui não valeria mais, porque eu tiraria esse 9 e do outro lado não teria feito nada. Então, para resolver esse problema, a gente utiliza o princípio da balança. Como funciona? Basicamente, imaginemos que aqui a gente tem uma balança em que o primeiro membro seja um braço e que o segundo membro seja o outro braço. Basicamente, o que eu tenho que fazer é o quê? Se eu tiro um valor nesse braço, eu tenho que tirar a mesma coisa no outro. Para que isso? Para que a balança permaneça em equilíbrio.
Nesse caso, como eu somei menos 9 no primeiro membro, eu tenho que somar menos 9 no segundo membro para que a equação continue valendo, tá? Então, 2x eu não tenho com quem somar, eu só vou repetir. Mais 9 mais menos 9 é uma soma com sinais diferentes. Soma com sinais diferentes a gente subtrai. 9 menos 9 dá 0, então sobra apenas 2x. Isso vai ser igual a 17 mais menos 9. Bem, outra soma de números com sinais diferentes. O que a gente tem que fazer aqui é subtrair. No caso, 17 menos 9 vai dar 8. Ok, agora eu não tenho mais nenhum número somando com x. O que eu tenho agora é um número multiplicando. Para eliminar esse multiplicando, a gente usa o segundo princípio, que é o princípio da multiplicação. Em que consiste o princípio da multiplicação? Bem, se a gente tem um número multiplicando com x, lembrando que esse 2 aqui está multiplicando x, entre eles tem um sinal de multiplicação que está escondido, basta eu multiplicar pelo oposto dele. Como assim? Bem, vejamos que aqui eu tenho 2 multiplicando x. Então, para eliminar esse 2, basta eu multiplicar pelo inverso dele. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, eu vou ter que 1 sobre 2 vezes 2x é igual a 8. Ao que acontece? Da mesma forma que em cima, quando a gente subtraiu o 9, aqui embaixo eu tenho que também utilizar a regra da balança. Ou seja, o que eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu tenho 1 sobre 2 multiplicando o que eu tinha antes, no 8 eu tenho que também multiplicar por 1 sobre 2. 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 2x, basicamente o que vai acontecer é o seguinte. 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o que vai sobrar é 1x. Isso vai ser igual a 8 vezes 1, 8, dividido por 2 dá 4. Bem, veja que agora a gente encontrou o valor de x. Nesse caso dessa equação, o valor de x era quanto? 4. Observe que nesse caso o valor é específico. Assim como eu tinha falado anteriormente, dependendo da equação, o valor de x vai ser diferente. Mas em cada equação, o valor de x é único. Nesse caso aqui, 4. Aqui, pessoal, eu trouxe mais um exemplo para a gente resolver ele sem ver tanto conteúdo. Bem, basicamente a gente tem que utilizar os dois princípios, o da soma e o da multiplicação. O primeiro princípio que a gente usa é o da soma. A gente tem que ver qual número está somando com x. Nesse caso, o número que está somando com x é 5. Então, vou ter que anular ele. Para anular, segundo o princípio da soma, basta eu somar o oposto dele. Então, 3x mais 5 mais o oposto de 5, que é menos 5, é igual a 20 mais menos 5. Lembrando, esse segundo menos 5 aqui é devido à regrinha da balança. O que eu fizer de um lado, tenho que fazer do outro. Se nesse lado eu somei menos 5, do outro lado eu tenho que somar menos 5 também, para que a igualdade continue valendo. Então, 3x, 5 mais menos 5 é uma soma de números com sinais diferentes. A gente tem que subtrair. 5 menos 5 dá 0. Então, sobra apenas 3x igual 20 mais menos 5, também uma soma de números com sinais diferentes. Então, a gente tem que subtrair. 20 menos 5 dá 15. Bem, o que a gente tem agora é um número multiplicando x. Para que a gente elimine esse número multiplicando x, basta utilizar o princípio da multiplicação. Ou seja, multiplicar o 3x pelo inverso de 3. No caso, o inverso de 3 é 1 sobre 3. Para quem não estiver recordando o que é inverso, lá no sexto ano a gente viu que o inverso de uma fração, por exemplo, o inverso de 2 sobre 3 é o quê? É a gente trocar
o 3 pelo 2 e o 2 pelo 3. Então, o inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Nesse caso aqui, como a gente tinha só 3, a gente faz o quê? Coloca 1 embaixo dele. O inverso de 3 sobre 1 é o quê? 1 sobre 3. Ok? Então, voltando para a nossa equação, 3x vezes 1/3 é igual a 15 vezes quem? 1/3. Lembrando sempre de fazer a regrinha da balança. O que eu fizer de um lado, tenho que fazer do outro. Porque se eu não respeitar isso, a igualdade aqui vai deixar de valer. E assim a gente não vai conseguir encontrar o valor do x. Bem, 3 vezes 1 dá 3, dividido por 3 dá 1. 1x igual 15 vezes 1 dá 15, dividido por 3 dá 5. Então, nesse caso aqui, o valor de x é 5. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha sido útil. Se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E até o próximo Código Matemática.